Glória a Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé, quem puder, a Anésia quiser ficar sentada. Só faz uma oração para nós iniciarmos. Vamos baixar a nossa cabeça, levar o nosso coração ao Senhor e agradecer a Ele. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu venho diante do Senhor agradecer ao Senhor, Pai, pela presença do Senhor aqui real no nosso meio, Pai. Amém, meu Deus. Nós estamos aqui reunidos no Teu santo nome, por isso te agradecemos, Pai, porque nós cremos que antes que a gente aqui chegasse, o Senhor já estava esperando por nós, Pai. Amém. Muito obrigada, meu Deus. Agradeço o Senhor, Pai, por ter trazido cada um aqui. Agradeço o Senhor, meu Deus, por estar no nosso meio. Agradeço o Senhor, meu Deus, por trazer, eu acredito, uma palavra especial no coração do Aguinaldo para ser ministrado aqui para nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, tudo aquilo que estiver impedindo a gente de receber o que for ministrado, Pai, arranca do nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos estar com o coração livre, aberto, para receber do Senhor, meu Deus, o alimento que o Senhor tem para nós, meu Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O texto que eu quero ler e compartilhar com vocês hoje é um texto de Hebreus, no capítulo 11. Se alguém tiver com a Bíblia e quiser abrir. É o texto que fala de fé. Hebreus capítulo 11, no verso 6. O verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E Hebreus capítulo 11 ainda, no verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Olha só, esses textos que nós lemos aqui, primeiro fala, né, nesse versículo 6, que Deus, Ele é alguém que é um galardoador. O que é isso? Um galardoador, um abençoador. Deus é aquele que dá recompensa, né? O galardão é uma recompensa. É uma bênção que vem da parte de Deus como uma recompensa para aquele que crê. E aí ele diz assim, que aquele que se aproxima de Deus tem que ter duas coisas. Primeiro, tem que acreditar, tem que ter fé que Deus existe. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, acreditar, ter fé que Deus, Ele é esse abençoador. Deus é esse recompensador, esse galardoador daqueles que estão buscando. E voltando para o versículo primeiro, ele diz assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então fé é a certeza daquilo que eu estou esperando e a convicção daquilo que eu ainda não estou vendo. Então essa é a definição de fé. E quando nós colocamos esses versículos, assim como nós colocamos agora por meio da leitura e por meio desses comentários iniciais, a nossa inteligência ela consegue captar, entender, raciocinar e compreender o que está sendo dito. Bom, fé é a certeza daquilo que eu estou esperando e a convicção daquilo que eu não estou vendo. Pela fé eu devo me aproximar de Deus
crendo em primeiro lugar que ele existe e depois que ele é abençoador, que ele é recompensador, que ele é galardoador daquele que está buscando. Então, é comigo que está falando. Tem um entendimento de que Deus, ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares. Além dessa onipresença, mais outras duas atribuições são dadas a Deus. A onipotência, ou seja, ele é todo poderoso. E qual é a outra? Alguém? Onipresença, onipotência Onisciência. e onisciência. Ou seja, ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Então essas são as atribuições de Deus. Mas vamos falar sobre uma delas, sobre essa questão da onipresença. Se Deus está presente em todos os lugares, independentemente da pessoa buscar a Deus ou não, essa pessoa está na presença de Deus. E se Deus está em todo lugar, mesmo que alguém não busque a Deus, mesmo que alguém não perceba essa presença, isso não quer dizer que Deus não está ali. Só que a fé, ela é algo que opera dentro do coração, que vai muito mais além do que simplesmente entender o que está sendo dito com a nossa inteligência. Porque fé não é só compreender as coisas com o nosso intelecto, com a nossa inteligência. Mas fé é uma certeza que habita o nosso coração. Ela vai mais além do que simplesmente entender o que está sendo dito, entender o que está sendo lido. Imagina você quando você passa por uma situação difícil e que essa situação ela já está se repetindo na sua vida por algumas vezes. Vamos pegar um exemplo. Você se depara com uma situação que você fala assim, não tem jeito. Não sei se você já se deparou com situações onde você mesmo diz para você mesmo, ó, não tem jeito. Criaram até um ditado popular que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Querendo dizer o seguinte, quanto mais eu tento sair dessa situação, mais essa situação me traz para dentro dela. Quanto mais eu tento sair dessa situação, mais envolvido com essa situação eu estou. E muitas vezes nós falamos essas palavras, não tem jeito, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais eu tento sair dessa situação, mais essa situação me traz para dentro dela, mais eu fico envolvido com essa situação. Quanto mais eu trabalho, menos dinheiro eu tenho. Então muitas vezes nós nos pegamos falando isso com um sentimento aqui dentro dessa região nossa aqui, ó, dentro do nosso coração. E há um texto da palavra que diz assim, que a boca fala do que está cheio o coração. Então muitas vezes nós liberamos palavras que também são palavras de fé, mas não fé na solução daquele problema que estou vivendo. Não fé em Deus, mas fé no problema que eu estou enfrentando. Então muitas vezes a gente está tão envolvido com situações contrárias, com situações adversas, com problemas, que nós nos pegamos falando e replicando aquilo que o problema causa em nós, aquela sensação negativa, aquela emoção ruim, sem se aperceber disso. E isso também é uma fé. Só que ela é uma fé negativa. Muitas vezes a fé que opera a doença em nós é muito mais forte do que a fé que opera a cura. Porque às vezes há uma mudança de tempo, e eu não tenho sintoma de gripe nenhum. Mas muitas vezes eu falo assim, está mudando o tempo, eu acho que eu vou ficar gripado. Eu não estou nem sentindo nada relacionado à gripe, mas por conta da mudança de tempo, por conta dos acontecimentos passados e por conta de uma realidade, né? Porque sempre quando há mudança de tempo, quando o tempo esfria, quando fica mais seco, realmente o número de doenças que envolve as vias aéreas, né, assim como a gripe, ela se manifesta com mais frequência. E aí, por conta desse conhecimento, muitas vezes nós falamos, olha, eu já vou ficar gripado, né?
Tem um exemplo que eu ouvi uma vez que diz o seguinte: imagina uma pessoa que está lá no carnaval, um jovem, né? Está lá no carnaval, curtindo o carnaval, e de repente conhece uma moça nesse carnaval e fica com essa moça, e rala e rola e fica ali os dias do carnaval. Acabado o carnaval, um amigo desse jovem encontra com ele e fala assim: e aí, meu camarada, tudo bem? Você está sumido? Né? Faz tempo que eu não te vejo, eu vi você lá no carnaval, mas nem deu pra gente conversar. Eu vi que você estava com uma menina. Você sabe que ela tem HIV, né? Você sabe que ela tem AIDS, né? Você se preveniu, né? E aí, de repente, esse jovem, ele não se preveniu. Ele ficou com essa menina, ele curtiu, ele aproveitou, eles transaram, eles aproveitaram, e ele não se preveniu. E aí, quando esse amigo dele diz assim pra ele: olha, você sabe que ela tem HIV, você sabe que ela tem AIDS, né? Você se preveniu, né? Na hora que essa palavra entra no ouvido daquele rapaz, algo acontece dentro dele, nessa região aqui, ó. A gente costuma chamar isso de deu até gelo na barriga, né? A gente costuma chamar, deu um gelo na minha barriga. Esse camarada que não fez um exame de sangue, não teve um sintoma do HIV ou da AIDS, dentro da cabeça dele ele já começa a acreditar o seguinte: eu tô com AIDS, eu vou morrer, eu fui contaminado, sabe? Então a fé na doença, muitas vezes ela é mais forte do que a fé na cura. E Deus não nos criou para ser assim. Deus nos criou para termos uma fé que opera no invisível. Deus nos criou para ter uma fé que traz à realidade aquilo que não existe. Olha só o versículo 3 do capítulo 11. O versículo fala justamente isso. Diz assim, ó: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos hoje, nós só podemos ver porque um dia Deus liberou uma palavra por meio da fé para que algo, ou para que tudo aquilo que nós vemos passasse a existir do que não existia, do que não aparecia. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não vemos. E a fé, como eu disse, ela não é só um entendimento da nossa cabeça, não é só uma compreensão da nossa inteligência, mas a fé ela tem que ser algo vivo que opera dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Ou seja, a fé ela tem que gerar em nós uma emoção, mesmo não sendo uma emoção. É até difícil talvez a gente entender isso, porque como a própria definição de fé aqui de Hebreus 11 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? E a certeza muitas vezes ela opera no nosso intelecto, na nossa inteligência. Certeza opera aqui, convicção opera aqui, não aqui. Então quando fala-se que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que eu não vejo, e aí quando eu digo que essa fé tem que gerar em nós uma emoção, parece que é contraditório o que a gente está falando. Porque emoção é uma coisa e razão é outra coisa. Sentimento é uma coisa e certeza é outra coisa. A certeza, a razão, ela opera na inteligência, ela opera no que habita na nossa cabeça, no nosso cérebro. E as emoções, muitas vezes, comandam a nossa razão, a nossa certeza. Porque muitas vezes quando nós estamos passando por um momento de emoção, nós não agimos de forma racional. Quando você está triste, quando você está angustiado, e principalmente quando a gente está irado, nervoso, né? A gente ouve falar muitas pessoas que acabaram matando outras pessoas e que se tivesse agido pela razão e não pela emoção, não teria matado. Às vezes num momento de discussão, num momento de raiva, de ira, pegou aquele objeto que estava perto,
foi lá e desferiu um golpe em alguém e matou alguém. Agiu pela emoção e não pela razão. Ou seja, muitas vezes a emoção controla a nossa razão. A emoção muitas vezes ela se sobressai em cima da nossa razão e nos leva a fazer coisas que depois a gente vai se arrepender. E a gente se arrepende. Então parece que tudo isso que eu estou falando é algo contraditório. Mas nós podemos alinhar tanto a nossa razão quanto as nossas emoções para fazer com que a fé opere, sabe, em conjunto, num caminho, numa linha, para trazer à realidade aquilo que ainda não é realidade. E aí eu peço que você agora faça uma reflexão, eu peço que você agora pense por alguns instantes, que você imagine o que é que você precisa na tua vida. Pensa na tua vida espiritual. E quando eu falo de vida espiritual, eu falo da tua convivência com as coisas de Deus. Eu falo da palavra de Deus, eu falo do teu momento de oração, do teu momento de adoração, da tua vida espiritual. Porque todo mundo, por mais que se diga ateu, crê em algo espiritual. Porque ninguém trabalha para provar uma coisa se ela não tem uma dúvida de que pelo menos aquilo, de algum certo ponto, possa existir. Então pensa na tua vida espiritual que você quer e que você ainda não tem. De que ainda não existe. Ou talvez emocionalmente. Talvez aqui dentro, na tua alma. O que é que você não tem? Talvez você não tenha um amor que você gostaria de ter. Talvez você não experimentou emoções e sensações que você gostaria de ter. Como, por exemplo, paz. Tem pessoas que não têm paz. A paz é uma emoção. Ou melhor, ela vai muito mais além da emoção. Porque Deus, a palavra de Deus, ela diz assim, que Deus ele tem uma paz que vai além da compreensão e do entendimento humano. Que é algo que mesmo em meio à luta, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio às tribulações, as decepções da vida, é possível ter paz. E muitas vezes, essa paz ela traz uma boa emoção, uma boa sensação, um bom sentimento. Alegria. Talvez você não é alegre, talvez você é uma pessoa que é triste. Você é uma pessoa que não tem paz e não tem alegria. E a alegria também está envolvida com as emoções. O que mais que nós podemos falar de emoção, né? Como eu disse, para que você fizesse uma reflexão olhando para a tua vida. E aí eu falei da vida espiritual, agora eu estou falando das questões emocionais que você ainda não tem, que você gostaria de ter. Ou até mesmo no corpo físico, né? Qual é o corpo físico que você gostaria de ter? Talvez um corpo saudável. Talvez você é alguém que tem algum tipo de enfermidade que você não queria que essa enfermidade estivesse no teu corpo. Então tudo isso, seja no mundo espiritual, seja no mundo emocional, ou seja no mundo físico, do nosso corpo, da nossa estrutura física, tudo isso é possível ser alcançado por meio da fé. Ou seja, se é algo que eu não tenho, se é algo que ainda não existe na minha vida, isso pode ser trazido, isso pode ser buscado, isso pode se tornar uma realidade por meio dessa fé. Porque, como o texto aqui diz, fé é a certeza das coisas que se esperam, fé é a convicção daquilo que eu não estou vendo. Ou seja, se eu estou esperando ter paz, se eu estou esperando ter alegria, se eu estou esperando ter saúde, se eu estou esperando ter um relacionamento mais próximo com Deus, eu tenho que ter certeza de que em algum momento isso vai se tornar uma realidade. Eu tenho que ter a convicção, mesmo que eu não esteja vendo isso hoje, mas pela fé, essa convicção, ela pode ser gerada dentro de mim. Não aqui, mas aqui. Ao ponto de gerar uma emoção. E essa emoção, ela pode ser uma revolta com alguma situação.
Eu lembro bastante de um testemunho que eu ouvi de alguém que é amado por muitos e também é odiado por muitos. E é alguém que é respeitado por muitos, mas também tem muitos outros que não dão a mínima para ele. E eu, dentro da minha convicção de Deus, relacionamento de Deus com o homem e das coisas envolvidas com a nossa vida, eu discordo muita coisa a respeito do que esse homem que eu vou falar e contar a história do testemunho dele, que é o Edir Macedo, o bispo Edir Macedo da Igreja Universal. Então o testemunho dele, né, um dos testemunhos dele, é que quando a esposa dele ficou grávida de uma das filhas dele, ele foi no hospital e aí ela teve um trabalho de parto muito complicado, né? E quando a criança nasceu, por conta de todas as complicações, ela não viu a criança foi levada, né, logo assim que nasceu, para receber atendimento. Então quando ele chegou no hospital, o médico veio conversar com ele e preparar ele, porque a filha dele tinha acabado de nascer e ela nasceu com uma doença na face, com uma má formação na face, que a gente conhece como lábio leporino, que ela nasceu sem o lábio aqui da parte de cima. Eu não sei, provavelmente você deve ter visto alguém assim. Geralmente as pessoas que nascem com esse problema também nascem com um problema nasal, elas são fanhas, né, na hora que vai falar. Então, quando ele chegou lá, o médico foi conversar com ele e falar: olha, tua filha ela nasceu com um problema, o problema é esse, né? E aí ele se desesperou muito, chorou bastante, porque ele mesmo, o bispo Edir Macedo, ele tem um problema nas mãos. É uma má formação genética, as mãos dele são defeituosas, os dedos polegar dele são finos assim a ponta, então tem coisas que ele, né, a mão não tem a função 100% igual uma pessoa, entre aspas, normal, né? E ele enfrentou toda a infância a perseguição que uma deficiência física causa, né? Hoje a gente chama de bullying, né? O bullying que uma criança sofre. Então agora imagina uma criança convivendo com as outras com esse problema do lábio leporino. Então ele, imaginando todo o sofrimento que a filha dele iria passar ao longo da vida, assim como ele passou com aqueles problemas nas mãos, né? Então ele ficou muito, muito triste com aquilo, assim como todo e qualquer pai ficaria. Então ele foi lá para conversar com a esposa, né? Para preparar ela para ver a criança. E quando ele preparou ela e trouxeram a criança, ela viu a criança, ela também, ele contando isso, que eles choraram bastante por causa disso. Aí ele fala que naquela hora uma revolta entrou no coração dele. Mas não é uma revolta de ódio, é uma revolta que gerou uma emoção nele, gerou uma sensação nele, que ele falou: eu não aceito essa situação. Ou seja, eu não aceito essa condição. Isso tem que ser mudado, isso tem que ser transformado, sabe? E ele disse que fechou as mãos naquela hora, com essa revolta dentro dele, de não aceitar uma situação e uma condição imposta a ele. Então muitas vezes essa fé que eu estou falando, que vai trazer para a realidade aquilo que ainda não existe, seja no mundo espiritual, seja no mundo emocional, seja no mundo físico, tem que gerar uma emoção em nós. E muitas vezes essa emoção ela se transmite como essa revolta que aconteceu no testemunho que eu acabei de contar, do Edir Macedo. Às vezes ela pode ser uma alegria, ou aquela certeza, que é uma certeza tão forte ao ponto de ninguém mudar essa certeza dentro de você. Por exemplo, agora é 8h34, ou 20 horas e 34 minutos. Qual que é a temperatura? Bom, 8h34 ou 20h34. À noite, na temperatura está marcando 23 graus. Não está chovendo. Então se eu falar assim para vocês, olha, presta atenção, nunca mais vai aparecer sol nesse céu
essa temperatura de 23 graus, ela não vai nem subir e nem vai descer. E se eu dizer para você assim, nunca mais vai cair uma gota de água do céu, eu vou conseguir convencer você disso? Não. Porque você sabe que daqui a algumas horas o sol vai sair. Provavelmente daqui a algumas horas essa temperatura que agora está em 23 graus pode cair como pode subir. Quem sabe, talvez daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, talvez daqui a alguns meses vai chover. Você tem certeza e convicção, mesmo que nesse momento você não esteja vendo isso. Mesmo que nesse momento está de noite, está 23 graus e não está chovendo. Você sabe que algo vai acontecer. Você tem a certeza. Quando isso vai acontecer? Ninguém sabe. Principalmente se tratando da chuva, né? E nem mesmo se o sol vai brilhar, porque pode amanhecer o dia nublado, né? Então, por exemplo, essa é uma certeza que está dentro de você e que ninguém muda. Então a fé, ela tem que gerar essa mesma certeza em relação àquilo que eu quero e ainda não tenho, em relação àquilo que eu preciso e ainda não estou vendo. E isso não é gerado aqui na nossa inteligência, no nosso intelecto. Isso tem que gerado dentro de nós, nas nossas emoções. Isso tem que gerar uma emoção em nós. E como fazer, ou como gerar uma emoção? Porque senão aquela pessoa que estava triste, ela simplesmente se forçava a se sentir alegre, emoção. Uma pessoa que está angustiada, né, que está com as emoções angustiadas, se fosse possível ela ter o controle e domínio das emoções dela, o que ela faria? Não, eu quero deixar de estar angustiada. E ela mesma se dominava e gerava uma emoção contrária. Poxa, eu estou sem paz. Né? As minhas emoções estão perturbadas. Eu estou angustiado. Então eu vou mudar isso, eu vou trazer paz. Então eu quero dizer que essa emoção, ela é gerada por meio dessa fé. Por meio dessa certeza, por meio dessa convicção. Agora há pouco eu falei de um versículo que diz assim, que a boca fala do que está cheio o coração. Assim como muitas vezes nós nos pegamos a falar coisas, seja relacionada a doença, ou relacionada a um problema que estamos enfrentando, de que não enxergamos saída, né? Muitas vezes falamos, não tem jeito, essa situação não tem jeito. O fulano não muda nunca. Né? Eu acho que todo mundo já falou isso, né? Já ouvi muito também. Já ouvi muitos outros falar. Não, esse aí não tem jeito não, esse aí não muda não. Pau que nasce torto, morre torto. Não tem como endireitar. Né? Então nós falamos isso. Então nós perdemos a esperança. Seja diante de uma doença, seja diante de alguém. Porque muitas vezes convivemos com pessoas que ao invés de nos trazer felicidade, só nos traz angústia. Só nos traz depressão. Só nos deixa para baixo, né? E aí quando você para analisar sobre essa pessoa que convive, você fala assim, esse aí não tem jeito. Se eu não quiser, por exemplo, conviver com uma pessoa assim, eu tenho que abandonar, porque senão eu vou enfrentar os mesmos problemas que eu estou enfrentando pro resto da minha vida. E aí vem alguém e ainda fala assim, a tendência é piorar com o tempo, hein? Né? Porque muitas vezes a tendência é piorar, melhorar. Então são os pessimistas de plantão, né? Os pessimistas de plantão, eles não conseguem ver solução. Aí chega e fala, não tem jeito não, né? E cada vez vai ficar pior. Mas isso pode ser mudado. Isso pode ser mudado por meio da fé. Então o que eu devo fazer? Eu devo encher a minha vida. Eu devo encher o meu coração com aquilo que me traz fé. É uma luta, é uma guerra. Tá? Paulo ele fala assim, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é verdadeiro,
se há alguma virtude nisso, se há uma boa fama nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então o que tem que ocupar o meu pensamento, segundo Paulo? Aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é honesto, aquilo que é virtuoso, aquilo que tem boa fama. É isso que deve ocupar o meu pensamento e não as coisas que me deixam para baixo. Então quando eu digo que é uma guerra, é um exercício que eu tenho que fazer. Então quando eu me pego aqui nos meus pensamentos, pensando em algo que me entristece, em algo que me deixa para baixo, em algo que faz com que eu perca as esperanças, eu tenho que automaticamente pegar o meu cérebro e falar o seguinte para ele. Fala, peraí, para, respira fundo, dizendo para mim mesmo, é uma guerra, é uma luta, comigo mesmo. Então eu penso, eu respiro fundo e eu digo para mim mesmo o seguinte, eu tenho que pensar em algo que me deixa contente. Então eu devo criar dentro do meu pensamento, dentro da minha cabeça, um lugar de paz, aqui dentro. E eu queria que você fizesse esse exercício agora, nesse momento. Que você pensasse agora, por alguns instantes, o que te deixa alegre quando você pensa? Talvez tenha algumas pessoas que pensam assim, o que me deixa alegre é se eu tirasse um extrato bancário agora e constasse na minha conta lá uns 15, 20 mil reais. Talvez você pense assim, bom, o que me deixa alegre, o que me deixa contente, é estar comendo uma lasanha agora, tá comendo um estrogonofe, tá comendo um BK, tá comendo um churrasco. Não, o que me deixa alegre é chamar eu para tomar uma, né? Chamou eu para tomar uma, 2, 3, 4, 5. Você gosta do teu filho, você gosta do teu marido, gosta da tua esposa, gosto. E de tomar uma, vixe, né? Então o que te deixa alegre? Para e pensa, o que te deixa contente? Então, é esse exercício que você tem que fazer. Se pegou, se percebeu, você se percebeu pensando em algo que te deixa para baixo, para. Aqui no teu pensamento, e começa a pensar em algo que te traz alegria. Mas nesse exemplo que eu dei, sobre conta bancária boa, sobre tomar uma, sobre comer um churrasco, uma comida boa, aí você faz uma segunda análise, segundo o conselho de Paulo. Tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu tenho que começar a buscar ideias e pensamentos para estar habitando a minha cabeça, para estar habitando o meu pensamento, que se enquadre nessa listinha que Paulo deu. E aí você faz essa segunda análise. Espera aí, isso que está me deixando alegre, contente, é algo que se enquadra na listinha que Paulo deu? Então continua pensando nisso. Sabe, você vai vivendo essa guerra e esse conflito dentro da tua cabeça entre pensar coisas que trazem sentimentos ruins dentro de você e pensar coisas de Deus que trazem sentimentos bons dentro de você. E você começa a viver essa guerra. E na hora que você menos percebe, e na hora que você se dá conta, quando você está enfrentando situações adversas, situações contrárias, situações difíceis, que há tempos atrás te deixaram para baixo, agora não te abalam mais. Por quê? Porque existe uma fé dentro de você. E quando você pensa sobre ela, ela gera uma emoção em você. E isso faz com que o invisível passe a se tornar visível. O irreal passa a se tornar real. Isso faz com que eu traga do mundo que não existe, fazendo com que aquilo passe a existir no mundo que existe, que é o meu mundo. E aí, aqui alguns exemplos a partir do versículo 4, de alguns homens que a palavra
chama de Os Heróis da Fé, que diz assim, eu quero ler, né, para a gente encerrar fazendo essa leitura e refletindo um pouco sobre isso. Que diz assim, ó, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também depois de morto, ainda fala. Ou seja, o que Abel fez por meio da fé, até hoje, tanto é que nós estamos lendo isso aqui hoje, né, quase 4.000 anos depois, nós estamos lendo isso aqui ainda hoje, já o que aconteceu lá atrás. E esse cara só agiu assim por meio da fé. E ele trouxe algo que antes não tinha, não existia, não aparecia, para uma realidade por meio dessa fé. O versículo 5 diz assim, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Esse cara não experimentou a morte pela fé. Ele conviveu com tamanho envolvimento com Deus que ele não experimentou a morte. Ele se aproximou, né? O versículo 6 foi o primeiro versículo que nós lemos aqui, que pela fé aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. É por meio dessa fé que Deus ele vai trazer a realidade aquilo que ainda não existe na minha vida. Aí no verso 7 diz assim, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ou seja, a palavra fala, quando conta a história de Noé, que não havia caído uma gota de água sobre a terra até aquele momento. E ele dizia assim no tempo dele, olha, vai cair água do céu, vai cair água do céu. E ninguém nunca tinha visto isso acontecer. E as pessoas falavam assim, esse cara tá louco, né? Como vai cair água do céu? As águas, elas são dos rios. As águas são dos mares, as águas são dos córregos, das lagoas. Como que vai cair água do céu? Isso é impossível. Mas pela fé isso aconteceu. Ele fez com que algo que não existia passasse a existir por meio da fé. Aí no verso 8 fala assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, Abraão ouviu a voz de Deus, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele saiu andando pela fé. Acreditou que o que Deus falou com ele era algo que aconteceria. Quando Deus prometeu para ele, farei de você uma grande nação, por meio de você abençoarei todos os povos da terra. E hoje nós, por meio da fé, somos abençoados por aquilo que ele creu e decidiu fazer. Então a fé, ela leva, ela não só traz à realidade aquilo que ainda não existe, mas ela nos leva, ou pelo menos deveria nos levar, a fazer, a tomar atitudes, né, que sem a fé nós não faríamos, sem a fé nós não tomaríamos. Então a fé nos leva a fazermos coisas, a fé nos leva a dizermos coisas, a fé nos leva a termos atitudes. Quando nós nos reunimos aqui,
E o texto continua aqui falando sobre outros heróis da fé, fala sobre Moisés, fala sobre Davi. É um texto muito, muito bonito esse texto de Hebreus aqui, capítulo 11. Depois, se você tiver um tempinho, dá uma lida em todo ele, uma vez, duas vezes. São poucas linhas. Tenho certeza que Deus vai fortalecer essa fé dentro do teu coração. E quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos por meio da fé. Ou seja, nós estamos aqui reunidos por quê? Porque acreditamos que seremos abençoados. Acreditamos que uma palavra de Deus vai me fortalecer, vai me animar, vai me dar forças para vencer mais alguns obstáculos, para ir além, para ir adiante. Nós participamos de uma reunião como essa porque acreditamos que Deus, né, Ele é esse abençoador, esse galardoador que o texto aqui fala. Então tudo isso é por meio da fé, porque acreditamos. Porque acreditamos, falamos, porque acreditamos, agimos. Então, por mais que talvez você venha pensar que você é alguém que não tem fé, tira isso da tua cabeça. Você é alguém que tem fé. Você é alguém que acredita. E eu tenho certeza que você é alguém que está sendo abençoado por Deus. Eu tenho certeza que você é alguém que está sendo galardoado por Deus. E nós vamos fazer uma oração para encerrar agora. Eu tenho certeza que aquilo que você mais precisa, aquilo que você mais veio buscar nessa noite, vai vir de encontro, vai vir ao seu encontro. E algo mais além disso, porque talvez nós estamos aqui simplesmente por estar, mas crendo, com fé. Talvez estamos querendo algo nas nossas emoções, talvez espiritualmente falando. Então, além daquilo que nós estamos querendo, que nós estamos buscando, nós vamos levar algo maior, que é a própria presença de Deus. Então, quando nós buscamos a Deus por algo e alcançamos aquele algo, não é só aquele algo que nós alcançamos, mas nós alcançamos também aquele que traz a realidade, aquele algo que nós estamos buscando, que é o próprio Deus. Então, quando pela fé eu quero algo, eu busco algo, eu acredito que eu vou obter aquele algo, aquilo se torna uma realidade. E junto com aquela realidade, o Senhor vem fazer parte da nossa vida, Ele vem habitar o nosso coração, Ele vem habitar a nossa mente, Ele vem habitar o nosso ser. Amém? Amém. Eu quero fazer uma oração, eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Se você quiser Se você quiser pôr a mão no teu coração, fechar os teus olhos. Meu Deus, meu Pai, é em nome de Jesus, meu Senhor, que eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui reunidos, meu Senhor. É em nome de Jesus que eu oro pela minha própria vida. Em nome de Jesus que eu oro por essa reunião. É em nome de Jesus que eu oro por aqueles irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui nessa noite reunidos com a gente. Eu oro por aqueles que talvez propuseram no coração de vir participar dessa reunião, mas que por algum motivo não puderam vir. Eu oro, meu Deus, por aquelas pessoas que participaram e ainda estão participando dessa live. Por aquelas pessoas que vão, em algum momento posterior, ouvir essa mensagem, ouvir essa oração. Eu oro por ele, eu oro por ela. Eu oro pela casa dele, pela casa dela, em nome de Jesus, meu Deus. Assim como eu coloco a vida de cada família que está aqui representada nessa noite,
que os anjos do Senhor, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, que está presente aqui, possa ser enviados agora, meu Deus. E que visite a nossa casa, que visite a nossa família, que visite o nosso trabalho, meu Deus. E que tudo aquilo que se envolve com a nossa vida, no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo relacional, tudo aquilo que envolve com o nosso ser, meu Pai, seja visitado pelo Senhor, pelos Teus anjos, pelo Teu Espírito Santo, e que as bênçãos do Senhor se tornem realidade, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Se porventura há alguém enfermo aqui no nosso meio, eu quero liberar uma palavra de fé, uma palavra de cura agora, meu Deus. E eu, por meio do nome de Jesus, ordeno que essa enfermidade desapareça. Assim como essa enfermidade surgiu, assim como os sintomas foram surgindo, da mesma forma eles vão desaparecendo agora em nome de Jesus. O mesmo eu peço por aquele que está me ouvindo agora. Libera uma palavra de cura, libera uma palavra de restauração. E digo a essa enfermidade, da mesma forma como ela surgiu, da mesma forma como essa pessoa começou a sentir essa enfermidade, eu declaro agora em nome de Jesus que esses sintomas desapareçam, que essa enfermidade caia por terra, em nome de Jesus, e que essa pessoa se sinta bem, que ela se sinta restaurada, restabelecida na saúde dela, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu quero pedir também prosperidade, meu Deus. Que o Senhor possa abrir as portas, as janelas da prosperidade sobre as nossas vidas, meu Pai amado. Que nós não venhamos ter falta de nada, meu Deus. Que nós possamos ser supridos em tudo, meu Deus. Em tudo. Que haja prosperidade nas contas bancárias, que haja prosperidade na despensa, meu Deus, que haja prosperidade de paz, que haja prosperidade de saúde, que haja prosperidade de alegria, de harmonia, de felicidade, meu Deus. Em nome de Jesus que eu oro, meu Deus. E se porventura, meu Deus, alguém aqui veio com um sentimento, querendo algo, necessitando de algo, ou veio buscando algo, meu Deus, que vai além daquilo que eu mencionei, daquilo que eu citei nessa oração. Meu Deus, que o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa agora e trazer essa certeza, essa convicção no coração dela, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, que a verdade dessa fé, que esses homens aqui, que nós lemos alguns deles nessa noite, possa se tornar realidade, possa se tornar verdade nas nossas vidas também, meu Deus. Que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, trazer à realidade aquilo que ainda não é realidade, meu Deus. Que Hebreus 11:1 possa se tornar uma realidade nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida.